Malte veio! Finalmente no episódio 9 lembraram que a série é de vilão e tivemos uma cena altamente brutal. Narrativamente ela não tem impacto, mas visualmente é incrível. Eu gostei dessa cena, achei que não iam ter essa coragem e falando nisso, eles realmente optaram pela opção menos pior, com esse tanto de personagem que essa miséria tinha. O que compensa muito no episódio 9, porque o foco fica todo dedicado aos protagonistas, e que é absolutamente cinema! Eu nem sei como falar sem spoilers, mas cara, é muito bom. Principalmente o ritmo. Como a gente já tá no ápice do caos, a velocidade do episódio compensa tanto que por um instante ele parece maior do que os outros. Então o tempo, que é um grande problema dessa série, eu pelo menos não senti presente aqui. Teve algumas decisões criativas que eu gostei e fazem bastante sentido, outras que eu não gostei tanto, e algumas eu achei estúpidas, como as leves repetições, que a gente já viu no episódio 7 e 8, e que o roteiro utiliza pra não deixar a situação mais apelona do que já é. Eu gostei da inversão de expectativa entre o Duas Botas e o Wagner Moura, mas em contrapartida eu não gostei que os ganchos da segunda temporada já te entregam 50% do que provavelmente vai acontecer, já que se for feito da forma como parece que vai ser, podemos cair em mais clichês que já vimos em outras séries e correr os mesmos riscos e problemas de roteiro que essas séries tiveram. Mesmo que muitas dessas bases façam parte de Star Wars, nós já vimos isso centenas de vezes e daria sim pra fazer algo novo sem cair nesses clichês. Tanto que isso também é uma possibilidade pra segunda temporada. Eu só acho muito difícil, porque a série jogou muito no seguro até o fim, e se deu certo, a chance de continuar assim é bem maior. De forma isolada! Eu dou nota 9 pra esses episódios, mas pela forma como eles resolveram alguns problemas que eram muito difíceis de se resolver, e que foi bem melhor do que eu imaginava que seria. Agora, no geral, pra mim a série é nota 7, até no máximo 8,5. Se pra você é 9 ou 10, tranquilo. Eu acho um exagero, mas tudo bem, foi uma boa série. É divertida, caso você queira ver algo bom de Star Wars pra passar o tempo, é visualmente muito linda, sonoplastia incrível, a atuação, as coreografias de luta, é um outro nível muito além de todas as outras animações, tá longe de ser podre, mas tem uma história básica, que dificilmente chega perto do mínimo de expectativa quando tu imagina uma série do Maul. Grande parte da narrativa, que se propôs a ser algo minimamente no estilo Poderoso Chefão, sendo o palco perfeito para o Maul ser o Lorde das Sombras, é usado como plano de fundo para fazer a história andar. Ela nunca é o foco, com resoluções muito rápidas, os momentos emocionantes não têm o impacto que poderiam ter. Tu dificilmente sente alguma coisa profunda pela maioria dos personagens, justamente porque não tem tempo suficiente para criar uma conexão sólida entre todo mundo. De resto, tudo é bem previsível, o que faz parecer que a série tá mais preocupada em conectar os pontos para o futuro, para poder fazer sentido com Rebels, do que se aprofundar na história que ela tá tentando contar, enquanto conecta esses pontos. Mas novamente, apesar dos problemas, a série é boa e tá longe de ser The Acolyte. Recomendo quem não assistiu assistir e tirar suas próprias conclusões, já que essa foi a minha opinião. Dito isso, seguiremos com as opiniões diversas da nossa comunidade. Tusk, que a força esteja com você, Orla, e feliz 4 de maio. Feliz 4 de maio, meu querido! E que a força esteja com todos nós. Sim, eu estou um pouco mais atrasado do que o normal, como sempre. Mas dane-se, será 4 de maio hoje, 4 de maio amanhã, 4 de maio todo dia. Dia 19. Esse final me provou que Star Wars tem vergonha das próprias músicas. Essa foi uma das decisões que eu também não gostei. Eu tava torcendo pra que estivessem guardando pro final, e por mais que tenham usado um leve remix, é muito pouco pro nível de clímax que tava acontecendo ali. A maior parte das cenas tu nem consegue identificar as músicas, muito menos as clássicas. Talvez estejam guardando pro final da segunda temporada? Talvez, mas mesmo assim é bem decepcionante. Drill, feliz dia de Star Wars, Orla! Feliz, meu rei! Achei os 2 últimos episódios fantásticos. Minhas expectativas foram atendidas e digo que foram bem usados. Aquele comentário dos produtores realmente fez sentido, embora que tenha sido nos últimos episódios. Clone Trooper 2011. Sei lá, mano. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com você, meu nobre. Edson Neto. Próxima temporada vai ter o Starkiller vs Maul. Confia. Lembrei agora que ambos têm o mesmo dublador. Esquizofrenião. Se é esquizofrênico, então é dos nossos. Tamo junto, meu rei. E falando nisso, além deles terem o mesmo dublador, o Spybot é dublado pelo David Collins, que também é o dublador do Proxy. Então, de certa forma, temos o espírito do Starkiller e do Proxy juntos novamente. Yuri Favorito. Eu queria que fosse épico, mas estava cético de que a Disney faria o que os fãs pedem. Superou minhas expectativas. Senti uma excitação que não tenho há anos por uma obra de Star Wars. Gabriel Rodrigues Vieira Santos. Feliz dia de Star Wars, Orla. Bom, eu ainda não assisti os 2 últimos, já que nem a pau eu vou gastar meu dinheiro com a Disney, então tenho que assistir os episódios por meio de fontes não convencionais. Estou muito hypado para esses 2 episódios, espero muito que o nosso asmático favorito, e que não gosta de crianças, apareça. Feliz dia de Star Wars, Marujo! Fico feliz em ver mais um pirata em nossas águas. Agora suba no barco e dominaremos os 7 mares. Bebê e amigos, errou! Level 1. Eu até gostei bastante, mesmo com alguns vícios da Disney ao longo da temporada, mas a perda dos Mandalorianos me deixou bem triste. Eu esperava que o filho do policial fosse recrutado por eles, e que o Maul com seu aprendiz, e a Gótica com seu aprendiz, criassem uma dinâmica legal entre eles. Saudades da God. Pior que foi a única personagem que eu real fiquei triste por ter morrido. Simbiose. O Vader tipo Michael Myers foi incrível, caladão e surgindo direto do nada, ou melhor, direto do inferno. Foda demais. Por este ser o Vader do início do Império, e pelo que eu lembro bem, em certos quadrinhos, no início, ele era bem mais impaciente e raivoso do que o habitual. Eles souberam tratar isso muito bem, pois ele sequer falava como se não tivesse
tivesse tempo pra isso, e lutou muito agressivamente com o sabre de luz. Eu sabia que o Maul perderia, mas não imaginaria que fosse completamente humilhado pelo Vader. E eles estão abusando demais da desculpa do defeito na perna. Pois é, foi exatamente essa repetição que me incomodou. Visivelmente uma desculpa pra não apelar porque o Maul já tá todo lascado, e por isso eu acharia melhor que o Vader só aparecesse na segunda temporada. Mas tudo bem, ele tá perfeito. E falando nisso, meu amigo, eu tomei um susto real quando ele explodiu a parede. Pô, aquilo foi incrível! Curiosidades galácticas. F. Mestre Dak lutou como Jedi até o fim. Fernando César. Não serão 3 contra 1 se eu eliminar um de cada vez. Franco Veronese. Episódios lindos, principalmente a movimentação dos inquisidores nos esgotos. A aparição do homem farmou aura, mas medo de ficar saturado. Duas considerações além dessa. Só tenho medo de ser a mesma trama do Ezra. A Devon fica cruel no início e depois fica de boa de novo. Na minha opinião, a Disney devia ter as bolas pra assumir a postura dela ser mais foda-se. Esse ser o arco da personagem dela ia ser bom e surpreender muito vindo da Disney. Dito isso, a morte do Lawson foi 200% inútil. A morte dele e a do pai do Superman, Homem de Aço, é a briga de foice pra ver qual pai quer mais se desviver. Apesar de ter me surpreendido, porque eu achei que o sacrifício ia ser o do Duas Botas, eu admito que é meio meme um cara sozinho com uma pistola de bolso, correr na direção de 4 Stormtroopers. Quanto a Devon, pior que eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Ela vai ter uma redenção, talvez não tão pura, mas com certeza vai rolar algo assim, porque o Wagner viu a traição do Maul com o mestre dela, então obviamente ele não morreu. Aí esse plot vai ser usado na segunda temporada, pra poder fazer a Devon trair o Maul, muito provavelmente da mesma forma que o Maul fez com o mestre dela, deixando ele sozinho na revanche contra o Vader. Selo Disney de qualidade. Guilherme09, cara, é muito top, o Vader foi incrível, deu uma surra em todo mundo, todos fugindo do Império mostrando medo, e o Maul deixando o Lagartixa pra trás foi até que interessante. Don't guess. Eu sinceramente gostei do final da série, o fato de boa parte dos personagens terem morrido me fez ter um senso de perigo, algo que em Star Wars atualmente mal sentimos. Os Inquisidores foram um dos pontos altos da série, batendo de frente com o Mestre Jedi e sua Padawan, além de darem um trabalho pro Maul, apesar dele estar fora do auge. E o que dizer da luta do Vader? Absolute Cinema 3 contra 1, e ele nem tremeu ali, a gente vê a diferença que só a aura dele transmite. O Maul sacrificando a Mestre da Devon pra fazê-la cair pro lado sombrio, faz jus ao seu conhecimento do lado sombrio, e mostrando por que ele é o Lorde das Sombras. Mas eu acho que dá pra desenvolver uma segunda temporada, pois tem muita coisa em aberto, tipo como o Marok virou pó, como o Maul foi pra Malacó, e o que aconteceu com a Devon. Isso são coisas que precisam de explicação. Eu concordo, felizmente já tem segunda temporada confirmada, meu único medo é ser coisa demais pra explicar em tão pouco tempo. Paulo Bits, vamos lá. Em geral deve ficar ali nota 6 pra baixo. Eles focam na polícia e detetive, mas não se aprofundam. Eles focam no mestre e aprendiz, Dak e Devon, mas também não se aprofundam. Diabos, ele mal sente quando ela tá triste ou chateada. Tipo de mestre é esse que não tem uma ligação com a aluna? Eles usam a trama do submundo do crime, mas é mais raso do que começou Open Pires, e as partes do mal são curtas. Os caras prometeram diferenciar e fazer algo que ninguém viu em Star Wars, mas tudo é genérico. Um detetive que não dá atenção pra família, mas é obcecado pelo trabalho. Um Padawan que tem dúvidas da Ordem Jedi e vai cair pro lado sombrio. O mestre que vai servir de motivo de vingança para a aluna, que não vai conseguir matar ninguém porque ela jurou de morte dois caras que já estão mortos canonicamente. Um é o Inquisidor e o outro é o fodendo Darth Vader. Um moleque que do nada vira um atirador de elite e provavelmente será da rebelião rebelde. Porra, nada é único. Nem o vilão final ser o Vader, porque ele já aparece diversas vezes. E olha, Mustafar realmente persegue o cara. Ele só perde pra pedra. Puta que pariu. O que me deixou chateado de coração foi o Dave Filoni jogar no seguro. Nem a porra do episódio do Maul chorando porque é bucha me deixou emocionado por ser previsível demais. Ali era pra ele sentir ódio, raiva extrema. O Maul nunca foi um personagem que tem esses pensamentos. Era pra ele jurar, não chorando, mas batendo no chão. Ele é a personificação do ódio. Como fã, a série foi boa. Um 7 sólido ali. Mas como ser humano que vê com olhos críticos, ela beira o 6 e olhe lá. Fico triste em saber que talvez não veremos algo como Rebels ou Clone Wars, e de certa forma arriscaram mudar algo, fazer diferente. Tudo isso porque o rato maldito ama Din Djarin. Meu amigo, honestamente, eu nem sei direito o que agregar aqui. Mas uma das coisas que mais me irrita, bicho, é que tem coisa que tá supostamente sendo desenvolvida, mas não dá em lugar nenhum. Por exemplo, a Devon ver que o mestre dela troca ela pra poder salvar os outros. Todo mundo achou que isso ia dar em algum lugar e não dá em nada. Eles nem mencionam isso, não tem nenhuma consequência. Por mais que ela soubesse que ele tava fazendo uma boa ação, por que não teve aquele leve rancor pra demonstrar a humanidade da personagem? Onde ele iria perceber e dar aquela explicação altruísta de Jedi de sempre, onde ela ia dizer, não, tá tudo bem, eu entendo, enquanto na verdade no fundo ela estaria assim, levemente ressentida, e isso ia criar um conflito, interno e externo, talvez até pra desencadear em mais brigas dela com o mestre dela. Mas não, nada acontece e a relação deles fica super de boa, tanto que é estranho ver ela se aproximando do Maul, onde a única desculpa pra isso parece ser ela querer enfrentar o Império. Mestre Nerd, sempre quando o Vader aparece é foda, só que até quando vão empurrar o Vader até não ficar mais legal, e ser só uma aparição qualquer, porque agora Star Wars tá parecendo mais com os filmes da Marvel. Pensando no futuro, por exemplo, teremos Darth Talon, e isso pode acontecer de estragar mais do que a Kathleen Kennedy já estragou. Snake, não precisa colocar esse comentário no vídeo se não achar necessário, visto a quantidade que já tem. Eu só queria expressar minha indignação com esse roteiro da Devon. Eu tinha dito no post da comunidade sobre o episódio 5 e 6, que era muito óbvio que a história tava levando a Devon pra cair pro lado sombrio. Acontece que eu simplesmente não achei que ficaria tão decepcionado como acabei ficando. Quando vi a forma como foi feito, eu consigo facilmente imaginar como será a história daqui pra frente. Devon treina com o Maul, vira uma pessoa amarga, ainda mais impulsiva e focada em vingança. E após eventos e eventos, ela descobre a verdade. Se me lembro bem, o Wagner Moura viu o Maul trair o Dak, então talvez ele tenha um dedo no desenvolvimento da Devon, até porque não mostrou ele literalmente morrendo. Como já sabemos o futuro do Maul, então de duas uma. Devon tenta se vingar do Maul e morre pelas mãos do mesmo, ou ela se arrepende de tudo que fez, enquanto aprendiz dele, e parte pra uma trajetória de redenção solitária, like série de
Luna de Fallen Order. Acho a segunda bem mais provável, porque já vimos ela ter um surto de raiva vingativa. Quero acreditar que o roteiro não é tão imbecil a ponto de apostar de novo em uma vingança no mesmo personagem. Ah, eu não aprendo. Engraçado que assim que vi o Maul empurrar o Dak pra cima do Vader, eu fiquei com a cara de Uk no rosto durante todo o resto do episódio, enquanto repetia mentalmente: não faça isso, roteiro, não faça isso. A partir dali eu não consegui aproveitar tão bem como eu estava fazendo até agora, mesmo que tenha tido coisas boas no episódio. Enfim, no geral, isso não deixa a série ruim. Como eu havia dito, é mais culpa minha mesmo de ter colocado esperança no roteiro disso. Espero que tenham se divertido mais do que eu com esse final. Que a força esteja com você, mestre Orla, muito obrigado pelo seu trampo. Que a força esteja com você, meu nobre Snake. Tamo junto, meu querido. E assim, por mais que hype seja uma coisa complicada, eu não acho justo culpar 100% as pessoas por esperarem algo grande vindo de uma série que se chama Maul, Lorde das Sombras. Então pra mim, tu tá mais do que certo. A trama é previsível, a gente tá caminhando pra mais previsibilidade. Se acontecer como parece que vai, é um fato que isso é um problema, que pra mim é muito mais culpa da Disney do que de qualquer outro fã. Pois é, meu nobre, o jeito é ver como vai ser o futuro. Internauta 02. Confesso que eu esperava mais dessa série, mas pra mim ela tem uma nota 7 de 10. E fora que trazer o Vader foi incrível, mas concordo que colocar ele sempre pode saturar o personagem, e tenho medo disso. Agora é esperar a segunda temporada de Ahsoka pra ver o Anakin. 19. Primeiramente, feliz 4 de maio pra você, Orla, e pra todos vocês que são fãs dessa saga malditamente amável. Pô, eu gostei disso aqui. Resume muito bem a situação. Segundamente, vou dedicar esse comentário única e exclusivamente à luta final dessa temporada, porque é o que mais importa. Sobre o Papai Asmático, já adianto que odiei a ideia de pôr ele no final, só porque dá hype. O Vader deveria ser construído como vilão final da segunda ou terceira temporada dessa série, porque agora, se ele aparecer de novo, vai ser como se o Maul e ele se reunissem todo final de semana pra trocar figurinha na banca da esquina. Isso tira completamente o peso das lutas desses dois monstros. Eu concordo totalmente com isso aqui. É como diz o ditado, tudo em excesso faz mal. Ou sei lá, pega a piada mais engraçada do mundo, se tu contar ela 10 vezes, ela perde a graça. Com o Vader é a mesma coisa, não importa se ele é o Vader. Se ele for extrapolado em tudo, no nível repetitivo absurdo, ele vai perder o impacto e, na pior das hipóteses, saturar, bicho. Felizmente isso ainda não aconteceu, apesar de eu odiar a aparição dele em Outlaws, acho muito aleatório, mas a questão de repetição provavelmente vai acontecer na segunda temporada, e realmente não vai ter o mesmo impacto. Por mais que a luta seja legal, seria muito melhor que a primeira e única batalha de ambos tivesse sido no Prime, e o Vader humilhasse o Maul. Mesma coisa com Kenobi 2. Se o Vader aparecer de novo, não tem o mesmo impacto da primeira temporada, porque eles já usaram esse cartucho, tá ligado? E apesar da primeira batalha ter cenas incríveis, tecnicamente falando, ela deixou muito a desejar, até em cenário. Poxa, era o reencontro do século, todo mundo queria ver e os malucos lutam em um planeta de pedra altamente sem graça. Mas enfim, continuando, foi mal quebrar o comentário no meio, é que eu queria deixar isso aqui bem claro. No entanto, não vou mentir e dizer que não me arrepiei quando vi aquela respiração maldita, e como a série retratou bem quando o quão monstruoso o Darth Vader pode ser pra alguém que não conhece. E as cenas de luta dele contra o Maul, Devon e Dak são bem legais. Mostra como ele é superior aos três e não tem nem dificuldade em destruir eles. Mas por que diabos os editores acharam prudente dividir esse episódio entre a luta e a fuga aleatória dos 4 paspalhos? E digo mais, cadê Duel of Fates Battle of Heroes estourando no fundo enquanto o Maul e o Vader lutam sozinhos? Às vezes parece que Star Wars tem vergonha de pôr as músicas incríveis que foram compostas nos filmes e séries em outras obras. Mas quando é pra arrepiar a galera nos trailers, ah, meus amigos, é trailer de Kenobi fazendo mesclagem bonitinha e gostosa que eu tanto queria ouvir, enquanto via Maul e Vader duelando em um cenário de caos total, mostrando que o ódio dos dois é tão poderoso que poderia pôr um planeta em ruínas. Agora, sobre o resto, pelo menos a série não é covarde em matar personagens. O Zabrak morreu de uma maneira muito legal, o droid doido me deixou triste quando ele morreu, a Rookie me surpreendeu, mas também me deixou meio pá, porque ela poderia ter sido bem mais desenvolvida. O Vagdemora morreu de forma poética, me lembrou até a morte do Baze em Rogue One, só que com menos peso. E a morte do Dak me deixou aliviado por saber que o pessoal não tentou deixar o Maul menos Maul, e desesperado quando eu vi o Dak ficando apavorado após ter sido deixado sozinho contra a máquina de matar do Imperador. No final das contas, essa série é um sólido e agridoce 7,5, algo que é bom, mas poderia ser muito melhor. PS. Obrigado por abrir esse espaço pra gente, ó. Nós agradecemos demais por ter nos dado essa oportunidade de expressar nossa voz a respeito desse assunto tão amável por todos nós. Que a força esteja com você sempre. Que a força esteja com você, meu rei Gui C9. Muito obrigado por tudo, cara. Eu nem sei o que dizer pra falar a verdade. Nada disso aqui existiria sem o apoio de vocês. Então, de coração, muito obrigado por tudo, pessoal. Por todo o apoio, carinho e por fazer isso aqui valer a pena. E que a força esteja com todos vocês sempre. Anderson Gabriel. Não gostei do jeito que o Marok supostamente morreu. Ainda tenho esperança que ele esteja vivo pra uma segunda temporada. Mas se for considerado morto, seria uma morte muito ruim pro personagem tão habilidoso. Ele conseguiu enfrentar o Maul e a Devon e morrer daquela forma seria um desperdício. Tirando isso, foi bom. Lourenço Lindeberg. Cara, finalmente aconteceu o Vader vs Maul. Achei que ia acontecer qualquer coisa, como os dois inquisidores olhando pra nave enquanto eles escapam. Mas olha, foi completamente inesperado. E o nível de realismo que botaram no Vader foi tão grande que eu achei que eles tinham gravado tudo em live action e só colocaram na animação. Isso mostra o quanto a animação melhorou desde Clone Wars. Mal posso esperar para ver o que a segunda temporada de Maul Shadow Lord possa trazer. Além disso, feliz 4 de maio atrasado pra vocês. E Orla, manda um salve pro Thiago Kenobi do Enclave da Força e que a força esteja com você. Um salve pro meu querido brother Thiago Kenobi, cara muito
gente boa que eu já tive o prazer de conhecer, do lendário Enclave da Força. E um salve pra você também, Lourenço Lindenberg. Que a força esteja com todos nós. Alisson Oliveira. Cinema, só tenho isso a dizer, meus amigos. Assistam sem medo. Rafael Henrique. Eu achei muito legal a aparição do Darth Vader. Se tiver uma próxima temporada, tomara que o Vader apareça. Reva, sei lá o quê. O que você achou do final, Orlão Pereira? Finalmente consegui virar a série. Aê! Finalmente, Reva! Adorei de cada segundo. Eu achei hilário o 11º irmão descendo cuidadosamente as escadas. E eu estou muito satisfeito com a representação dos Inquisidores nessa série. Enfim, fiquem com Deus. Amém, meu irmão. Tamo junto demais. Deus abençoe você e a todos nós. E viva Cristo Rei! Sobre o final eu achei... Não vale nada. Brincadeira, bicho. Eu gostei mesmo preferindo uma execução diferente, mas não é ruim não. A série termina bem. Turtle Master. Eu achei que tudo se desenrolou de uma maneira muito suave durante a história. A minha única preocupação mesmo é que essa aparição do Vader tenha sido só fanservice barato, e isso acaba deixando o Vader saturado. Drill, fala Orlando, tudo bem? Tudo bem, meu nobre? Já vou avisando novamente. Comentário grande. Que episódios foram esses? Primeiramente, gostei que colocaram tanto o grupo do Wagner Moura quanto do Maul pra trabalharem juntos, então aquela minha aposta de que o Maul iria virar um anti-herói genérico, estilo brocha, fat, foram quebradas. Isso fica bem mais claro na cena final, quando ele simplesmente abandona o Mestre Dark pra morrer e foi atrás da Devon. E por falar na Devon, ela tava badass nesse episódio. Conseguiu tancar os Inquisidores e o Vader. E até gostei da reviravolta dela indo pro lado sombrio. Agora sim, ela tem totalmente motivos pra odiar o Império. E agora é só esperar pra ver se ela vai realmente virar uma da estrela da Shopee. Ou se vai se tornar mais uma padawan genérica da Disney. Só quero saber também como vai ser o desfecho dela na segunda temporada, já que, né, não vemos ela em mais nenhuma adaptação da Disney. Sobre o Maul, eu senti que aqui realmente, se ele não tivesse o destino selado em Rebels, ele provavelmente já teria morrido nessa série. Os caras toda hora zoam a perna do Maul. Daqui a pouco ele vai ter que cortar a cabeça de um AT-ST e usar as pernas de veículo como suas pernas definitivas e virar o Dart ST. Zoeiras à parte. Novamente gostei desse lado mais amigável do Maul. Ele lutando ao lado dos seus rivais pra derrotar um inimigo maior foi bem maneiro. E sobre a luta dele com o Vader, vou ser bem sincero sem babau. Eu gostei da luta, fiquei com o coração a mil, mas eu sinceramente esperava um pouco mais. Sei que o Vader é 1000 vezes mais forte que o Maul, mas eu esperava que no mínimo o Maul desse um ferimento no Vader, nem que seja um corte. Porque ficou parecendo que o Maul é um NPC nível 10 e o Vader é um nível 10.000. Eu tava quase com pena do Maul nessa luta, pô, até o Mestre Dark deu um dano no Vader e o Maul não. Mas eu gostei, baita fanservice, só queria que tivesse um diálogo entre eles, como o escrito falou. Chame-se de Dart mais uma vez. E eu terminarei o que Obi-Wan começou. Faltou esse tempero. Ah, e o Mestre Dark tava legal. Durou mais do que o esperado. Vi gente falando que ele era um dos piores Mestres Jedi da história, porque o cara era hipócrita, botava o pessoal em perigo e só ficou vivo provavelmente por pura sorte e não habilidade. Mas eu gostei do Mestre Splinter nessa série. A morte dele foi bem comovente. F. Splinter Cell. Sobre os outros personagens do bem, fiquei surpreso que toda a equipe do Maul foi de base, principalmente a Gótica Rabuda. Vader não gosta de Góticas Rabudas. Então aquela teoria de que ela era a armeira de The Mandalorian foi por água abaixo. Apesar de eu ficar triste com a morte dela, eu fico muito feliz que essa teoria tenha sido destruída. Eu não esperava uma cena de na série, dos Abrax se jogando no ácido junto com os Troopers. Se fosse na lava seria poético, já que o nome dele era Icarus. Icarus morreu ficando muito perto do sol. E fiquei triste com a morte do droid disco voador. Sobre os personagens do Wagner Moura foram interessantes. O Duas Botas como sempre farmando aura e matando o Trooper. O filho emo do Wagner Moura foi útil e até que foi comovente ver eles passando finalmente um tempo juntos, que era o que ele sempre queria. E o Vario, foda-se, ninguém liga pro Vario. Bicho parece o verme do Sem Floresta, só que com menos carisma. Eu ainda tô de boca aberta que esse bicho saiu vivo. E sobre o Wagner Moura, eu gostei do arco dele. Foi interessante de acompanhar, mas eu duvido muito que ele tenha morrido. Com certeza o Império capturou ele e vão usar ele de isca pra atrair os protagonistas, pra salvar ele e criar um conflito entre o Maul e o filho emo dele. É o que eu acho. Mas bora ver. Se ele realmente morreu, foi bem ousado, então. E sobre os Inquisidores, finalmente o Marok matou! Aê, porra, finalmente! Matou o droid do Maul e o Mandaloriano aleatório. E foi bem foda as mortes. Finalmente! Obrigado, Sam Witwer. Você fez o que a série da Ahsoka não fez em 5 episódios. E a luta dele com o Maul foi de tirar o fôlego. A cena que ele joga o sabre pra acertar o Maul foi muito foda. Aqui ele realmente farmou aura. Ouso dizer que é uma das melhores lutas de animações de Star Wars. E sobre o arco dele, eu achei bem broxante o jeito que descartaram ele. Tipo, ele só foi jogado da ponte e é isso. Na moral, se aquilo foi o motivo da morte dele, então foi outra morte ridícula. Sinceramente, prefiro a versão que eu fiz, do Marok matar o Dak e aí a Devon mata o Marok. E joga ele da ponte. Porque, sinceramente, não vejo mais necessidade de usar o Marok novamente. Já fechou o arco dele. Poderiam dar espaço pra outros Inquisidores que nunca apareceram em live action ou em animações, que só apareceram nos quadrinhos. Ou uns desconhecidos, como aqueles de Tales of Underworld, que não tem nome nem número de irmão. Sobre o Corvo, é o Corvo. Ele tem lutas maneiras. Acho bizarro ele lutar com capa e ainda ser bem ágil. E acho bizarro também que a última luta da série foi com ele. É engraçado a saída dele. Descendo a escada cuidadosamente e, novamente, sem nenhuma linha de diálogo. Apenas um grunhido. Perderam a oportunidade de aprofundar esse personagem como sempre, e ele quase perdeu a perna. Como ele vai passar a perna no pica-pau de novo? E o final eu achei bom, não foi mal não. Foi um bom final. Agora o Maul tá com a Aurora Escarlate e vamos ver como ele vai se erguer depois de perder a equipe inteira. Sei lá, chamar os Pikes novamente, unir a Aurora Escarlate, se pá, talvez envolver o clã dos Hutt. Agora, como isso vai conectar com o filme do Han Solo, eu não sei. E quem disse que isso é problema meu?
Uma ótima série com altos e baixos, mas entregou o que prometeu em grande parte. Lutas maneiras, algumas mortes e aprofundar mais o Maul. Trazendo novos personagens que eu espero que sejam mais bem desenvolvidos futuramente. Provavelmente agora o foco é treinar a Devon e finalmente dar a ela as marcas que o Maul tem em seu corpo. Se for com o sabre de luz queimando a pele dela, nossa, aí sim ia ser cinema. Ansioso para ver a segunda temporada agora que o Vader sabe que o Maul tá vivo, vai fazer de tudo pra ir atrás dele. Bora ver se o nosso cabeça de Baiacu vai ter a sua vingança ou revanche. E Orla, queria te perguntar uma coisa. Eu tô fazendo uma série barra episódio em um PDF sobre uma história paralela do Luke Skywalker após o episódio 6, que eu mesmo criei, com diálogos e algumas ilustrações, e queria saber se você tem interesse em ler e talvez trazer essa história pro canal, narrando como você sempre faz do seu jeito zoeiro e apontando os pontos positivos e negativos dessa minha história. Se quiser, posso até te mandar um pix com uma graninha básica pra você analisar a história do seu ponto de vista. Mas você quem decide, mano. Eu ficaria honrado em ter a minha história narrada aqui e analisada por você no canal em um vídeo de análise. Adorei esse quadro, Orla. Ver a opinião do pessoal e ver você comentando e falando o que acha foi incrível e mágico. Você realmente é um canal que não deixou o sucesso subir a cabeça e tá sempre escutando os inscritos e dando muita resenha nos comentários. Com certeza um dos melhores, se não o melhor canal da plataforma sobre Star Wars, na minha opinião. Então é sobre isso que eu queria comentar. Feliz dia de Star Wars pra você e pra todos os fãs dessa saga incrível e que a força esteja com você, Orla. Deus te abençoe. Nota 8,5 de 10. Yes. Não teve Darth Maul nessa série! Que isso, bicho. Os caras querem me quebrar nesse vídeo, não é possível. Meu querido Drill, muito obrigado por tudo, cara. Por todo o carinho, atenção, presença e consideração. E pelos comentários incríveis. Ao longo de todo esse tempo acompanhando os vídeos desse esquizofrênico que vos fala. Mas agora falando sério, bicho, muito obrigado mesmo por tudo. Deus te abençoe também, cara. Sobre a história, eu que digo, seria uma honra ler isso aqui. Só pelo conceito da ideia já me parece melhor que as sequels, então já me convenceu. Fazer uma análise, não sei nem como eu vou fazer isso. Tipo, o que eu vou agregar, tá ligado? Quem sou eu? Mas eu prometo fazer o melhor que eu puder. E questão de valor, a gente pode negociar pra ficar justo pra todo mundo, sem problema. Novamente, muito obrigado, meu querido, que a força esteja com você, Deus abençoe e tamo junto sempre. Ah, e muito obrigado por me lembrar, não teve Darth Maul, minha nota cai pra menos infinito. VultureBR, bem sinceramente gostei demais, mas alguns pontos pra mim a série podia ser um pouco mais longa. Se fosse 10 episódios de 40 ou 50 minutos, daria pra trabalhar várias coisas bem melhor. Mas com o tempo que tinha, eles na minha visão fizeram um excelente trabalho. Espero que a próxima temporada tenha episódios maiores ou mais episódios. Gostei da luta do Maul e Vader, entendo. Maul não tem chance ainda mais estando machucado e cansado, mas espero ver uma revanche com os dois no 100%. Claro que o Maul ainda vai perder, mas eu gostaria de ver algo mais parecido com série vs Vader de Jedi Survival. E por fim, de verdade, espero que a Devon não morra ou Deus me livre e volte pro lado da luz. Gostaria que a personagem fosse trabalhada e viva. Vi pessoas falando que a única forma dela aparecer em Rebels é estando morta, mas eu discordo. Ela pode ter saído fora do lado do Maul, mas ainda ser uma usuária do lado sombrio, mas provavelmente só vão matar ela e redimir ela, ou pior, fazer os dois, redimir e logo depois matar ela. Triste. Daniel H. Rapaz, na parte eles estão indo na direção dele. Já fiquei igual o mando do É o Shadow, cara. Escutei a respiração asmática, arrepiou, foi todo. Spino. Eu disse que ia rolar Vader vs Maul, rapaziada. Mas tem pontos observadores. Pontos positivos e pontos de crítica. Pontos observadores. Gostei bastante de como mostraram o Vader nesse episódio. O cara é simplesmente o Jason do universo Star Wars. Uma máquina imparável e um monstro de força absurda. Gostei também de como a animação mostra o estilo de combate do Vader, mostrando que de fato cada golpe dele é pesado. Cada golpe é quase mecânico como um robô. E a forma do Vader compensar as brechas e a lentidão da armadura dele é usando a força. Também gostei do fato de que, quando o Vader luta, você consegue perceber que ele não tá levando a luta muito a sério. Mas a partir do momento que você atinge ele... A lapada aqui, você vai tomar, vai ser seca! Pô, pior que esse detalhe foi uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio. Muito bem destacado, mano, o Spino. Porque as lutas contra o Vader é basicamente o quanto de paciência você pode arrancar dele. Mas quando o Dak atinge o Vader, ele acelera os golpes, a respiração fica mais rápida, os golpes ficam mais pesados, e aí não tem usuário da força que aguente. Isso acontece exatamente como o Luke, lá no Império Contra-Ataca, quando mesmo acerta o Vader. Daí sabemos a surra que o coitado levou. Então, um conselho, nunca acerte o Vader. Apenas ganhe tempo pra fugir. Pontos positivos. A animação continua impecável, e finalmente mostraram que o Maul não iria ser um anti-herói qualquer. Não faria sentido mesmo o personagem que trai a Ahsoka Kanan ser bonzinho, porque ele é Maul. Então a cena dele traindo o Dak foi um acerto grande. O Capitão Lawson também quebrou expectativas um pouco ao se sacrificar. Pontos negativos / crítica. Achei a execução dos episódios muito rápida e acelerada, com conflitos rápidos de resolver, principalmente no episódio 9. Quanto ao 10, você tinha um sério problema. Problema em que a Disney insiste em cometer. Quando o Vader aparece, o tempo de tela dele fica dividido entre o Maul, Devon e o Mestre Dak e companhia. Se a ameaça principal fica igualada ou jogada ao lado das outras, ela relativamente perde o peso, e às vezes gera frustração, pois você quer ver o desenrolar da luta entre Vader e Maul, mas cortam deliberadamente para o Capitão Lawson e companhia pra fazer uma armadilha. Ou a Devon lutando contra os patetas os Inquisidores, que a gente já sabe que vão ser derrotados. Isso toma muito tempo da tela do Vader e do Maul. Assim que eu vi esse episódio, eu senti nitidamente isso. A Disney insiste em fazer a mesma coisa que fizeram na série do Obi-Wan, em dividir o tempo de tela do Vader contra o Obi-Wan com a Reva correndo atrás do Luke. E isso se torna uma frustração, pois a maioria do público e a motivação de consumir a série entre aqueles determinados personagens. O auge do conflito, mas aí a Disney vai lá e corta pra uma cena aleatória. Depois volta pro conflito e corta de novo. Isso perde o peso, mas em geral, uma nota 8 de 10. Cara, tá aí algo que eu não tinha percebido nesse ponto de vista. Novamente, muito bem destacado, Spino. Leonardo, gostei bastante do final da série. A aparição do Vader foi muito da hora, além de terem concluído
concluído o arco da Devil, além de conectar os quadrinhos, foi uma história bem divertida. Minha nota ia ser 8,5, mas como não teve Darth Maul, nem Darth Jar Jar, minha nota cai para menos 20. Par delusa, fraco sinceramente esperava que a relação do Maul e do Vader fosse mais bem desenvolvida, mas acho que deixaram pra segunda temporada. Mas real pensava que o Maul e ele teriam falas no meio da luta, de um tentando intimidar o outro ou falando do Imperador, que seja. Gabriel Rodrigues. Feliz dia de Star Wars, Orla. Meu amigo, que série foi essa? Quando ela foi anunciada tinha acendido uma pequena faísca em mim, mas depois de todos esses episódios simplesmente viraram um incêndio. Essa série não é perfeita, mas foi uma das melhores coisas atuais de Star Wars, depois de Endor, entre outras coisas que não foram ruins. O Vader caçando todo mundo como se fosse um predador caçando um grupo de coelhinhos assustados foi uma das melhores coisas desses episódios. Fora que ele tava bem intimidador e assustador. Na hora que ele atravessa a parede com a mão, eu levei um susto que quase minha alma saiu do corpo. Vader vs Maul foi uma luta tão boa, mas poderia ser melhor em algumas partes. De resto, foi muito bom. Os dois inquisidores estavam até úteis e um pouco amedrontadores, como em Fallen Order, e não serviram tanto de bucha de canhão como a maioria dos inquisidores. Na moral, esses caras só dão medo para dar sobreviventes, e em Jedi com uma conexão fraca com a força, e em Jedi velhos, que estão com o corpo fraco. O Maul deixando o Mestre Dak pra morrer, só pra Devon ir pro lado sombrio, foi uma coisa muito boa, que eu gostei bastante, porque mostra o quão traiçoeiros os usuários do lado sombrio são, para conseguir o que eles querem. A série pra mim tem nota 8,5, ela tem seus altos e baixos, mas em resumo, é uma boa série, pra quem estava com saudade de Star Wars bem feito. Eu estou ansioso para a segunda temporada. Observação. A única coisa que eu odiei foi terem deixado aquela desgraça daquele peixe maldito vivo e matarem a gótica rabuda de Mandalorian. Eles poderiam matar qualquer um, mas não, eles tinham que ir lá matar a gótica e deixar aquele peixe bucha vivo. Isso é imperdoável. Já pode excluir Star Wars da existência. Muito paia, nota menos 100. Doou 10 milhões para a série. Anderson Gabriel. Não gostei também que a série literalmente matou quase todo mundo no final dela. Mandalorian. Achei muito paia a forma como o Marok morre. Nicolas Mateus. Finalmente consegui escrever. Ficar doente durante a semana é brutal pra qualquer beta. Falando nisso, melhoras, meu nobre. Rezemos para que sobre alguma coisa. Voltando. Gostei dos dois últimos episódios. A série terminou bem, principalmente com o último episódio, porque tem um Vader. É difícil fazer qualquer episódio ruim com ele. Indo para o episódio 9, as cenas de batalha ficaram muito boas, apesar de ser algo que essa série não costuma errar. Ao contrário desse roteiro. Marok finalmente matou alguma coisa, mesmo sendo apenas um bot. Coisa tosca, nem pra matar um personagem relevante, um Inquisidor consegue servir. Isso é muito vergonhoso. Também achei maneira a forma como o Corvo luta, e foi até brutal a morte daquele segundo Zabra. O mais magro, mas não achei grande coisa, porque é um personagem que tem no máximo 1 ou 2 falas. Isso faz com que a morte dele, de qualquer outro personagem dessa série, seja mais foda-se. Mesmo a morte da Rogue entra muito nisso também, porque apesar de ter mais falas, ela age como um NPC de luxo, sem desenvolvimento básico ou qualquer coisa do tipo. Apenas ficava ao lado do Maul perguntando se era certo ou não seguir o roteiro. Quer dizer, o Maul ainda querendo a Talon da Shopee. Indo logo pro episódio 10, esse eu já coloco como o meu preferido, uma nota 9 de 10 ou 10 de 10. Gostei de como colocaram o Vader sem precisar que ele falasse, apenas sendo quem ele é, o braço direito do Imperador, um ser que se tornou mais máquina do que homem. Alguns dos seus movimentos passam uma sensação mais robótica nos golpes, e gostei muito dessa porrada franca. Fiquei surpreso porque achei que iriam deixar o Vader mais equilibrado com o Maul, mas fizeram diferente. O Vader sendo o maior desafio que o Maul vai ter por um bom tempo. E o Vader perseguindo eles como um boss de jogo de terror foi muito foda. E também, finalmente, o Maul aproveitando pra trair alguém como Sith, quando joga pra frente aquela picareta do Dak, causando a sua morte. E fazendo com que a Devil talvez finalmente se torne a Talon que conhecemos, só que bem censurada, porque pra isso a Disney é puritana. Gostei também que no final o Maul olha pra ela e pra toda aquela situação de forma manipuladora, deixando claro que finalmente vai moldá-la aos seus desejos, e como sua aprendiz Sith. Também gostei da parte do Wagner, o Wagner Jr. e o Duas Botas. Não achei tedioso nesses dois últimos episódios, e eu duvido que o Wagner morreu pelos Stormtroopers. Vamos a ele na segunda temporada, porque se os caras pensaram na ideia do Maul estar vivo depois de Rebels, imagina o Wagner que nem teve o cadáver mostrado. E aleluia, o Vader matou alguém. Apesar disso, eu preferia que os Inquisidores tivessem matado o Dak e que o Vader aparecesse só na segunda temporada, porque se a série tivesse um roteiro e uma escrita realmente boa, daria pra fazer uma temporada boa sem precisar do Vader. Isso me faz pensar que, mesmo eu tendo adorado esses episódios, a série como um todo, pra mim, é no máximo mediana pra legal. E só, o Maul não consegue ser o verdadeiro protagonista, a série te faz acreditar que ele é algo que, no final, é apenas uma mentira na tua cara, e que tiveram que recorrer ao Vader em vez de fazer a cachola pensar. Uma série que poderia ter sido boa, mas que mostra o quão preguiçosa a Disney se tornou ao criar apenas o roteiro raso e fanservice, tornando tudo tedioso e previsível. Fantástico. Incrível Absolute Star Wars, mas a suposta morte do Capitão Lawson e do Rookie Cass não me convenceram. Acho que foram capturados, sei lá. Júlio Gabriel. Acredito que a série falhou em não ter permitido que a Devon soubesse que o Maul causou a morte do mestre dela. Porque a única forma que eu enxergo dela não estar em Rebels é ela ter morrido na segunda temporada. Além do Vader nem ter falado nada. Só fez ficar batendo e a única morte que ele causou ainda foi o Maul que ajudou. Esperava que o Maul e o Vader tivessem uma luta melhor, além de que ao menos uma troca de falas, com o Vader dizendo que o Maul era fraco e por isso o Imperador nem se daria o trabalho de ir pessoalmente matar ele. Calma, Joe. Querido Orla, que episódios fodas. Não sei quem tava assim, eu ou o Vader. As cenas de luta estavam insanas, principalmente a do escolhido, ele descendo o cacete de 3 ao mesmo tempo. De uma vez com uma mão só, cê é louco, insano. Para quem por dentro deveria estar amando bater no Maul. Gostei de como a série ficou flertando com a morte do Mestre Jedi. Pensei que o Maul ia matar ele em algum momento. Não foi ele, mas foi graças a ele. A Devon se tragando ao lado sombrio foi interessante. Não vejo a hora dela aparecer na segunda temporada vermelha e cheia de tatuagens. Eu não tava esperando a morte do Wagner Moura. Fiquei bem triste, tava gostando dele, na verdade. Os Inquisidores realmente perderam, mas não deixou cair a moral dos Inquisidores. Que nem no episódio da Sage Ventures. Ponto negativo. Achei um pouco pai o Maul ficar triste pela morte do droid. Eu fiquei triste, mas ver o Darth Maul com pena de um droid é meio estranho. Também achei ele bonzinho demais em algumas cenas. E a parte da violência. O cara joga o sabre de luz nos Stormtroopers, mas ele não corta no meio. Como assim, cara? Só ganhou um risco na armadura? Minha nota pros episódios 10, pra série no geral, 9. Maldita seja a Disney por entregar uma série tão boa e filmes tão ruins. The Nightfall Vader. Esses episódios foram absolute.
Os Jedi e o Maul lutando contra o Vader foi cinema. No final do episódio, na hora que o Mandaloriano fala que alguém os atacou, eu pensei logo no melhor personagem da saga e o maior vilão já existente, Lord Darth Vader. Na hora que eu vi a respiração, parecia até que eu tava com câmera, deu até tesão. Lá ele, parcelado em 10 vezes. Os duelos de sabre de luz foram cinema. Eu tinha certeza de que ia sair todo mundo vivo, mas o Vader passando o sabrão. Lá ele de novo. No Mestre Tartaruga foi cinema. Todas as cenas do Vader foram cinema. Outro patamar. O Vader amassando o Maul e os Jedi foi cinema. E eu não me importei mais com ninguém, além do Darth Maul, depois de ver que o Vader apareceu. Eu estava torcendo para que o Vader matasse todo mundo, menos o Maul. Que com essa na hora que o Vader apareceu, a respiração dele surgiu junto ao nome do episódio 10. O visual do Vader tá muito melhor do que a gente viu no final de Clone Wars e Rebels, mas eu não tanquei a Devon aguentar mais de 10 segundos contra os Inquisidores. Parecido com o episódio 8, se não me engano, onde apareceu a risada do Imperador Darth Sidious. Algo bom seria se o Maul tivesse usado a força para puxar o sabre da Devon e do Dak para que na próxima temporada ele corrompesse os cristais Kyber. Queria ver o Darth Maul tendo falas com o Darth Vader e descobrindo que ele é o Anakin Skywalker. Eu fui enganado de novo. Primeiro em Tales of the Empire, agora é Darth Maul, Lorde das Sombras. Mas eu senti falta das trilhas sonoras do Darth Maul e do Darth Vader. JJ Play, Absolute Cinema. E assim finalmente chegamos ao fim dessa saga maravilhosa de vídeos. Agradeço cada um de vocês pelos seus comentários, por terem participado e agregado tanto. E nos vemos no próximo vídeo.